Renan Santos explica a diferença entre o MBL e o bolsonarismo com opinião polêmica. Por que os bolsonaristas, que são muito maiores e mais ricos, não conseguiram e o MBL conseguiu? Né? O que o MBL tem que o bolsonarismo não tem? Essa é uma pergunta muito pertinente a se fazer nesse momento em que o bolsonarismo passa por uma crise, tá? Assim, eles racharam, vê se vai ser um dos temas da live, porque uma das coisas que a gente vai precisar tratar hoje é por que diabos eles tretaram entre eles? Porque ontem, né, o que era um desempenho, vamos dizer, até simpático do Bolsonaro, estava confiante lá, soou para os seus aliados humilhante, soou um desrespeito à luta deles. E o que isso tem a ver com o fato deles não conseguirem montar um partido? Tá? Na verdade, tem tudo a ver. Eu vou mostrar isso na live para hoje de vocês, né? Quantidade nunca é qualidade. Quantidade nunca é qualidade. E esses caras adoram falar em civilização ocidental. Ai, o Ocidente. O Ocidente. Pois bem, se a gente olhar a história do dito Ocidente, tá? É a história dos homens que fundaram, eu tô falando em pré-história, os homens que fundaram o tal do dito Ocidente. A gente tá sempre falando na história de minorias muito organizadas, ou quase sempre falando na história de minorias muito organizadas que derrotaram maiorias estúpidas, tá? E assim, dos hititas indo para Anatólia, dominando os povos locais, dos micênicos dominando outros povos ali na região da Grécia, até derrotando os minoicos, de absolutamente todas as invasões indo-europeias para todas as culturas do Neolítico, na própria Europa, inclusive. A história de uma minoria talentosa, corajosa e organizada diante de maiorias estúpidas e burras é, em grande parte, a história que a gente chama de Ocidente, né? E é sobre isso. É sobre isso. Talvez a grande derrota, né, que marca para muita gente a sobrevivência do dito Ocidente contra a invasão do Oriente foram os 300 de Esparta. O que eram aquelas tropas de uma minoria muito, muito organizada, dotada de um idealismo e de uma ideologia sobre a sua própria existência, seu papel no mundo pétrea, e uma vontade de não obedecer, uma vontade de não se submeter, uma vontade de não entregar seus valores mais óbvios, tá, para um outro, para um estrangeiro, para o maior, para o numeroso, né? E os outros, o numeroso sempre quer vencer com o argumento de que ele é numeroso. Eu sou numeroso, por isso junte-se a mim para que me torne mais numeroso ainda. Essa é a sedução do bolsonarismo. Obviamente já dá para cravar para todos vocês que as assinaturas a gente vai conseguir, e já, né, conseguiu de longe. Então ter assinaturas não é mais sobre isso. Na verdade, nunca foi sobre isso. A gente anunciou no nosso congresso do ano passado que a gente já tinha as assinaturas para montar o partido no final do ano passado. E nós estamos batendo recorde atrás de recorde. E por que é recorde atrás de recorde? Primeiro que é o partido que está sendo montado, tá, numa lei difícil. A lei para montagem de partido hoje é a lei mais difícil da história do Brasil. 2, é difícil porque ele exige o tempo mais curto para a coleta, exige uma série de critérios no processo de coleta, critérios difíceis de serem cumpridos, e exige a maior quantidade de assinaturas, são 547 mil fichas válidas, tá? E nós fizemos isso sendo um grupo que muita gente fala, mas é um grupo minoritário, não, um grupo pequeno. Primeira coisa, faz sentido grupos minoritários bem organizados conseguirem montar um partido e um grupo majoritariamente desorganizado não conseguir? Faz sentido demais. Faz sentido demais. Porque ser gigantesco como é o bolsonarismo, não significa que isso se transforma em organização, capilaridade e formação. Não significa. Isso só mostra, aliás, o quanto ser grande sem organização é muito pior do que ser pequeno muito organizado. Alguém pequeno e muito organizado vence alguém grande e desorganizado. Como eu dei o exemplo antes, tá? Você vai pegar a falange grega, né? As formações militares dos gregos, a formação do soldado grego, quando comparado com os asiáticos, que eles concorriam ali em batalhas, especialmente o universo persa, tropas menores bem treinadas derrotavam tropas maiores. Para dar um outro exemplo, né? Na Batalha de Cana, o Aníbal massacrou os romanos que contavam com exércitos superiores. Para dar um exemplo contrário, né, um asiático, vamos botar aqui, por mais que ele era um africano, mas estava dentro desse universo oriental, e os cartagineses descendiam dos fenícios, então dá para falar que é um asiático. Ele derrota os romanos, né, nessa mesma linha. Menor, mais organizado, mais inteligente. Então quem é menor necessariamente precisa se organizar mais? A esquerda possui toda uma trajetória de organização política, né?
organização política, lógica, hierarquia, entendimento de missão, entendimento, visão histórica do que está fazendo. Isso faz parte da trajetória da esquerda. Então o OP tem. O MBL e a barra missão também tem. Agora, algumas diferenças precisam ficar claras entre o MBL missão e o UP. Por exemplo, a UP, ela entrou com o registro dela em 2015 ou 2016. E terminou lá para 2019. 2019 e 2020, se eu não me engano. O Riso pode abrir o Wikipedia da UP e ver lá quando o partido foi julgado, tá? Ou seja, eles estavam na lei anterior. Então, eles tinham um período de tempo muito maior do que o nosso para coletar e validar as fichas. Além deles necessitarem de um número menor de fichas para validar, eles utilizam... vamos lá. Fundado em 16 de junho, tá? E registrado em 10 de dezembro. Então, foi, pelo menos 3 anos aí de trabalho. 3 anos, foi pelo menos 3 anos de 2 meses ali. Porque o julgamento deve ter demorado uns 2, 3 meses pra eles coletarem. A gente fez todo o processo pra ir pra julgamento em 1 ano e 7 meses. Dá pra botar, a grosso modo, que nós tivemos metade do tempo que a UP pra fazer isso. Então nós somos muito mais organizados do que a UP. A UP contava com um sistema de estímulo. Nós estudamos o modelo da UP, um sistema de estímulos, tá? Que envolviam desde gente de movimento estudantil até gente ligada a movimento de moradia, que esses sim, vamos dizer, trabalhavam numa lógica muito particular, que eu não vou ficar aqui então. Eu tenho o asco desse pessoal da UP, mas né, aqui vou ficar na minha aqui pra falar. A gente não. A gente fez uma outra lógica, a gente tratou. Olha, nós temos um prazo menor do que a UP e nós temos que coletar mais assinaturas. Então a gente adotou uma estratégia muito diferente. O bolsonarismo acreditou na própria mentira, que uma massa desorganizada ia conseguir. Não consegue. Uma massa desorganizada faz coisas que massa desorganizada faz. O que massa desorganizada faz? O máximo, ela tem efeito manada, ela é conduzida por sentimentos, né? Pelo contágio dos sentimentos. É isso que a massa bolsonarista faz. Ela é conduzida permanentemente pelo contágio dos sentimentos que são jogados nela. Então, fique com raiva de tal coisa, agora ame tal coisa, é isso que a massa faz. Agora invade o Congresso. Isso. Vão pra frente dos quartéis, agora não vão mais. Não, agora vão. Não, agora você é bandido, agora você não é, agora você é herói nacional. É isso. Então, é natural, e todo mundo assim, que tem um pouquinho de inteligência, ou alguém que já trabalhou no mercado corporativo, que trabalha com empresas, sabe muito bem que uma minoria organizada, bem treinada, bem equipada, com alta produtividade, vai derrotar uma maioria desorganizada, mas assim, uma maioria que pode ser 1000 vezes maior. Uma minoria desorganizada pode derrotar uma maioria 1000 vezes maior. Tem uma famosa, eu lembro de uma imagem que assim, aquilo assustava muito pra gente entender essa lógica. Quando o Corinthians estava prestes a ser rebaixado, acho que era pra 2007, não lembro assim, qual época de vídeo. A torcida do Corinthians tenta invadir, acho que era o Pacaembu, ou tenta invadir o estádio. Aí juntou assim 4, 5 policiais com um escudinho lá. Aí veio os brabão da Gaviões. Os 4, 5 policiais com um escudinho botaram a Gaviões pra andar. Assim, foi bonito de ver. O conceito de startup para funcionar, precisa ser pequeno. Precisa ser pequeno. Não pode ser ultra departamentalizado. As partes, os setores têm que estar todos conectados entre si. Todo mundo tem que entender o propósito do projeto. Todo mundo tem que estar imbuído do senso de missão no projeto. Todo mundo que conhece esse universo de startup sabe disso. Então, a missão, o que a missão é? A missão é uma startup. Ela é uma startup. Então foi por isso que a gente conseguiu montar. Em termos de gestão, eu sei que as pessoas gostam, vocês conhecem o nosso lado mais lúdico, o lado que faz as lives, polêmico, fala as coisas que a gente fala. Existe um lado de gestão aqui, a gente não é otário. Pra quem acha que a gente é otário, se ferrou. Basta ver o seguinte, nosso desempenho na área jurídica, nosso desempenho na área parlamentar. Toda vez que é demandado gestão da nossa parte, gestão, seja na gestão pública, por exemplo, o Minato tocando uma subprefeitura, seja os nossos mandatos, a gente é muito superior. Então toda vez que demandam gestão, a gente entrega. Quando fala assim, vocês vão liderar o processo de impeachment da Dilma Rousseff. É pra gente liderar? A classe política entendeu que é pra gente liderar, boa parte da população entendeu, a própria imprensa entendeu. O que nós fizemos? Nós entregamos o impeachment. Pronto. Porque teve um papel nosso que era muito maior do que organizar a manifestação. Era não deixar as manifestações irem pra um caminho errado, que o olavismo tava louco pra transformar aquilo em intervenção militar, que era aquela tese de retardado que o Olavo e aquela turma de retardados dele queria. Que o próprio Bolsonaro falou ontem. Sim. É a tese de retardado do Olavo de Carvalho, que não daria em nada. Ou o impeachment da Dilma.
nós conduzimos o impeachment. Nós fomos nos deputados e senadores, demos chega pra lá no PSDB. Né? Eu lembro que os caras ficavam... Né? O MBL está entregando a legitimidade das ruas pro PSDB. Não, seu imbecil. A gente quebrou o PSDB na época que o PSDB do Senado, que era o PSDB do Aécio, a gente quebrou as pernas deles, fizemos uma ruptura deles com a turma da Câmara. A Câmara queria o impeachment. E aí a gente dividiu tanto eles, na época inclusive o DEM. Rolou a gente fez um racha entre os dois ali, deu mais força pra um bloco, o bloco venceu o outro bloco, junta todos eles, PMDB, a Solidariedade, montou um blocão, esse blocão engoliu todo mundo no impeachment. Porque é gestão, cara. A gente é mais capaz que os outros mesmo. E tá no nosso DNA, são anos sendo mais capaz. Aí é mais capaz pra fazer revista, monta aplicativo disso, aplicativo daquilo. As capacidades vão ficando claras. Então, julgar a gente só como doidinho, igual os caras falam, os meninos do MBL. Outro dia eu fui falar no Fala Glauber, né? Não, os meninos do MBL são meninos do Temer. Isso aí, cara, é assim, é aquele famoso desdenho porque não consigo fazer igual. Desdenha porque não consegue fazer igual. Não esquece de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo aqui no Toca da Onça. Obrigado.